Boa tarde todo mundo. Gostei da música. Legal estar aqui nesse evento. Legal ter sido convidado pelo Google para falar com tanta gente com quem eu falo, com quem eu já falei, com quem eu recebo muita informação. Mídia programática e todas as ferramentas de compra, as novas ferramentas de compra, sempre tiveram um efeito dentro, principalmente das agências, meio assustador, né? Há pouquíssimo tempo atrás, ou até hoje, muita gente se pergunta, e a minha equipe já me perguntou muito isso, se a nossa profissão ia se encerrar por causa das ferramentas. Eu nunca tive essa visão, eu acho que os mídias e nem os veículos das áreas comerciais vão acabar. Eu acho que o que vai acontecer é que os perfis desses profissionais vão mudar. Isso sim. Acho que prova disso, semana passada, o pessoal da agência da UMAP, vocês conhecem, me promoveram para cuidar do digital inteiro. Então, acho que os mídias eles vão ter um perfil diferenciado porque a gente tem o poder hoje de muitas coisas que em outros meios os mídias não têm. Então, a gente sabe para quem vai a mensagem, a gente programa para quem vai a mensagem, a gente dita quais são as tecnologias que a gente vai usar. Então, a mídia começou a ter um poder muito forte com todo esse advento do programmatic, do real-time bidding e das ferramentas que a gente tem hoje. Então, eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês de qual é a visão, a minha e a visão da UMAP, sobre essas ferramentas e como a gente consegue usar isso não só para fazer performance, que não é uma característica da agência, mas também para fazer brand. Eu gosto muito de falar com os clientes, até para aqueles que não entendem muito sobre programmatic ou sobre internet, através do funil. É uma visão muito fácil, a gente aprende na faculdade, todo mundo fala sobre isso, e fica muito mais bacana de explicar para o cliente como a gente pode, em todas as fases desse funil, trabalhar com as ferramentas. A UMAP, por ser uma agência full service, uma agência bem antiga, muita gente fala que é uma agência dos anos 90 porque só se baseia em criação, obviamente começa sempre olhando da parte de awareness para a parte de performance. Há 1 ano e meio a gente já faz, já tem uma equipe especializada e a gente já faz toda a parte de performance para 2 clientes da agência, Gol e Volkswagen. E o mais legal é que a gente já representa hoje para a Gol 30% de tudo que é vendido em passagens aéreas por dia. Em alguns dias até 50%. Imaginem uma agência que foi fundada há mais de 50 anos, hoje pensar em fazer performance. Não é o core da agência, mas acho que quando isso traz investimentos e retornos para a própria agência e para o cliente, acaba virando core. Então essa é a visão que as agências full service e as grandes agências têm, e onde a gente começa a fazer da conversão algo para se trabalhar em branding. Então, tudo que a gente faz hoje de mensagem direcionada ajuda a construir marca e não só vender passagem aérea ou não só vender os carros da Volkswagen. Eu também já trabalhei em agência digital. Então, as agências digitais e de performance costumam começar seus trabalhos a partir da parte de conversão, porque elas são especializadas nisso, têm equipes específicas para isso. Mas muitas agências, até a própria FBIS, que estava aqui representada pelo Pedro, a Cubo, vocês sabem bem, começam a desempenhar um papel muito maior porque tem domínio total da conversão do negócio dos clientes, principalmente aqueles que têm conversão digital, e começam a trabalhar o awareness dentro dessas ferramentas também. Então, quando a gente trabalha performance, a gente direcionando a mensagem para a pessoa certa, para o consumidor certo, a gente também está trabalhando branding. Tem as agências até de social, né, que começam a trabalhar do advocacy ali embaixo, da relação com as pessoas. Dificilmente elas conseguem trabalhar na conversão porque elas são especializadas em um canal só, mas hoje muitas redes sociais têm um alcance grandíssimo dentro do Brasil e eles também começam a trabalhar awareness e a gente também começa a usar as ferramentas do próprio Google para comprar, por exemplo, o Facebook. Então, as agências de social também têm hoje um poder na mão de construção de marca através desses canais e através das ferramentas de performance muito grande. Mas acho que independente de qual tipo de agência, e todo mundo já falou isso aqui, a gente tem que olhar para onde o consumidor está e em qual nível ele está de relação com a marca. Então, olhando o consumidor, independente do canal, da fase que ele está com a sua marca, a gente consegue ser muito mais assertivo e falar com ele tanto sobre branding ou tanto com conversão. E aí, a nova maneira de se planejar a mídia, e eu defendo muito isso, e acho que as pessoas começaram a entender dentro da UMAP que é muito mais bacana programar assim, quando a gente entende em que fase do funil e qual o perfil do consumidor que a gente vai impactar. Então, essa matriz, por mais simples que ela seja, ela começou a ser o briefing para a gente começar a criar campanhas de mídia online. Então, quando eu falo com um consumidor que ainda está no awareness ali em cima, e ele é uma mulher, eu falo de um jeito.
Quando eu falo com um consumidor que está no meio do funil, eu falo de outro jeito, e isso pauta várias mensagens. Os redatores adoram isso daqui, que eles começam a criar um monte de frase falando com cada um dos consumidores, cada um dos perfis, em cada uma das fases. Então, para a Gol, por exemplo, a gente vende destinos femininos para as mulheres, não vende mais, né, destinos femininos para homens. Às vezes isso acontece, mas dificilmente hoje a gente faz isso. Tá, então, é muito legal poder planejar dessa maneira, porque, novamente, a gente não tem só um papel de negociar e preencher Excel. Agora, a gente tem o papel também de definir estratégia de comunicação e estratégia de conversão e vários tipos de estratégia dentro desse pensamento e das ferramentas que a gente tem. O Carlos estava comentando aqui sobre o CAB, que aconteceu antes da Copa, lá em Phoenix. A UMAP foi uma das agências participantes. A gente até presente num painel com um case de Gol. Eu não trouxe aqui porque eu não quero vender o jabá da agência, mas quem quiser ver é só procurar, é facinho de achar no Think, no site do Think. E foi muito legal ver que, quando a gente explica para o cliente o que a gente tem de poder de tecnologia para conseguir fazer da comunicação dele algo melhor, eles compram esse valor que a agência pode trazer. Então, participar e usar as ferramentas tem nos trazido muito valor para a equipe digital como um todo da agência. Todo mundo sabe, isso daqui também, acho que os veículos estão cansados de ver esse tipo de slide, que em digital a gente tem vários formatos que existem em outros meios. Então, quando a gente fala de uma agência como a UMAP, que é reconhecidamente muito competente em criar vídeo e criar outros tipos de formato no offline, transpor isso para contar histórias dentro do digital com as ferramentas também fica muito mais fácil, porque quando um criativo ou quando uma pessoa de planejamento entende que aquele filme pode ter uma história maior, pode ter uma continuação, pode ter até o que a gente chama na UMAP de um pre-roll para um filme de TV de 5 segundos que tem que ser muito forte, muito contundente, a gente começa a entender que esses novos formatos eles ajudam a contar aquela história. Então, planejar esses novos formatos através dos meios que a gente já está acostumado a usar na agência também nos ajudam a ter mais relevância dentro da agência e ter mais relevância com os nossos clientes. Mas não é só disso que a gente vive. Então, adaptar e integrar são palavras que se complementam dentro da agência. E aqui entra uma parte muito importante dos publishers de evoluírem mais essa visão para ajudar as agências. Como também já foi falado aqui, é muito difícil operacionalizar todo esse monte de ferramenta e esse monte de deals que a gente pode ter. Por isso que a gente tem uma equipe específica de mídia digital. Então, quando a gente fala de integração, por exemplo, a gente não está falando só desses formatos. A gente fala de ferramentas também. Acho que todo mundo aqui recebe PI ainda, certo? Então, esse tipo de integração dentro da agência, o pessoal do offline não consegue planejar o online dentro da mesma ferramenta. A gente tem que começar a olhar para isso. Outras coisas que a gente tem, planejamento de canais digitais, nem todos são paid como mídia. A gente tem que planejar redes sociais, que é o famoso owned ou earned. A gente tem que planejar os sites dos clientes. Então, esse processo de integração, ele não acaba sendo só de comunicação, mas de várias outras coisas dentro da agência que são muito importantes da gente sempre colocar na pauta. E também tem a questão dos formatos, de você adaptar esses formatos, como, por exemplo, annotations, que é uma coisa muito bacana dentro do YouTube e de outros formatos de vídeo, um saiba mais, maneiras e finais diferentes. Um print dentro de um Bitmedia, acho que todo mundo sabe das coisas que a UMAP faz para Havaianas, dar vida àquele print dentro de um rich media, por exemplo, é uma maneira de adaptar o formato e de usar o melhor daquele formato, mesmo que uma coisa já foi criada para outro meio. E o que o usuário só faz no digital, a gente precisa adaptar todo o nosso planejamento de comunicação para serviços e ferramentas que ele só faz no digital. Então, essa é uma maneira muito bacana de entender integração e adaptação de forma complementar. Não é só integrar, porque a gente precisa integrar outros processos, e não é só adaptar. A gente precisa pensar nesses canais. Por último, tem uma área dentro da agência que é muito legal, que até a Ana está aqui, é a nossa diretora de Insights e Analytics. É uma área que hoje consegue nos ajudar a vender muito o que a gente faz de digital e a gerar novos briefings. Tá? Então, quando a gente fala do ciclo de dados, todo mundo fala de Big Data, eu prefiro usar isso daqui, que é a questão de mensurar, e não é só sobre quantidade de métricas, mas sim a quantidade de conclusões que a gente tem. Eu posso falar de CTR, eu posso falar de CPC, eu posso falar de CPA, mas o mais importante é entender qual métrica é fundamental para o cliente saber. Otimizar, e é isso que as ferramentas fazem, mas as ferramentas não vão fazer isso sozinha.
ela pode otimizar por CPA, mas não necessariamente para o CPA que você quer ou para a mensagem que você quer. Então, otimizar para que as ações tornem-se, para que a gente tome ações em todas as áreas. Então, quando a gente sabe que um destino está indo melhor na Gol, a gente otimiza não só o que a gente faz em mídia digital, mas em outras mídias e assim por diante. E a parte de insights, que é quando a gente consegue usar todo esse ciclo para criar novos briefings. Então, como a maioria das plataformas digitais que a gente faz, que a gente usa a ferramenta, são always on, a gente trabalha todo dia, 24 horas por dia, a gente tem que gerar todo dia mais briefings. E é muito diferente no processo de uma agência que recebe um briefing, coloca uma campanha no ar e depois recebe outro briefing do cliente. Quem cria o briefing aqui é a área de mídia, e não necessariamente a área de atendimento. Tudo isso para conseguir falar para vocês que a maneira de usar brand e se planejar a mídia digital dentro de uma agência como a Almap, ela vai depender muito, sim, dos mídias. E aqui é onde entra a parceria que os mídias têm com vocês, publishers. Porque cada vez mais a gente vai deixar de falar sobre negociação e cada vez mais a gente vai falar de como usar o canal de vocês para conseguir criar todo essa parafernália de insights, essa comunicação dirigida que a gente faz dentro do digital da melhor maneira. Eu ainda tenho 15 minutos, mas eu não tenho muito mais o que falar. Se alguém tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta sobre esse tipo de processo, por favor, estou por aqui. Não vamos abrir para perguntas e respostas, mas quem quiser falar sobre todos esses processos, por favor, o canal é aberto, tá? Muito obrigado. É isso.